A gente vai chegar no nosso último caso, que traz aí um cenário de violência doméstica. E que terminou com uma adolescente ferindo o próprio pai para proteger a mãe. Essa situação aconteceu em Juiz de Fora. Chocou pela escalada da agressividade ali dentro da família. E vamos entender um pouco melhor do que aconteceu. Era uma adolescente aí de 16 anos e ela realmente atingiu o próprio pai com uma facada no rosto para defender a mãe de uma possível agressão. Esse caso aconteceu no bairro Grama, em Juiz de Fora, Minas Gerais. E segundo o relato da jovem, a polícia militar, tudo começou quando ela ouviu uma discussão acalorada ali entre os pais. Ela percebeu que a situação podia evoluir para uma agressão física à mãe. E aí, segundo ela, a mãe já era vítima ali de violência doméstica de outras vezes. Então, temendo pelo pior, ela pegou uma faca, desceu a escada para defender a mãe. Chegou lá, viu aquela briga do casal brigando pela posse de uma machadinha, gente. Aí ela conseguiu tomar o objeto da mãe do pai. Aí o pai falou para a filha devolver aquela briga e tal. E daí, durante essa confusão, o pai atirou uma gaveta contra a filha. Atingiu o rosto dela. E aí, para se defender de tudo isso, ela acabou infligindo essa facada no rosto do pai. Esse homem de 59 anos foi socorrido pelo SAMU com esse corte no lado esquerdo do rosto, precisou de atendimento médico. A mãe também apresentava ferimento, sendo um corte na mão esquerda, foi levada também para ser medicada. E a adolescente, mesmo ali atingida pela gaveta do pai, não teve ferimentos graves, saiu ilesa da ocorrência. Os três foram encaminhados à delegacia em Santa Terezinha para os procedimentos legais e esse caso foi registrado como violência doméstica. Que loucura que guarda essa menina de 16 anos já para a vida inteira, né? E, de novo, como que ela reage a essa situação? Então, numa situação, ela tomou a decisão de defender a mãe, porque, de novo, esse caso é o caso extremo, que virou caso de polícia, mas quantos pequenos casos, tapa, agressão, empurrão, xingamento já iam acontecendo, e essa menina chegou num ápice de falar, eu preciso tomar uma atitude. E nesse caso para o adolescente é muito doloroso, porque há uma inversão de papéis, há uma inversão de valores, né? Quem deveria estar me protegendo, está me agredindo. Tanto que é falado muito, pais e mães, principalmente mães, sentem uma coisa muito parecida com o luto quando aquela criança não existe mais e um adolescente toma o lugar. Então você tem lá a criancinha que fala, vem aqui com a mamãe, põe a carinha aqui, vamos ver o filme da Disney pela 8ª vez, e daqui a pouco ele fala, mãe, me deixa na rua de cima da escola, não anda comigo, não fica me dando a mão. Existe esse luto. Só que se a gente olhar pelo lado do adolescente, existe um luto parecido que é, caramba, minha mãe tem ansiedade, meu pai tem tristeza, minha mãe não sabe resolver um problema, porque quando a gente é criança a gente fala, nossos pais resolvem tudo. Nesse caso tem ainda um agravante, que é meu pai não só é meio pirado da cabeça, como ele ainda agride a gente, que deveria ser o nosso defensor. Então isso entra num colapso que depois a terapia vai atenuar, vai ter um trabalho e tudo mais, mas são marcas, lembra que eu falei do cérebro plástico? É um cérebro bem molinho, assim, um cimento molinho. Qualquer intervenção é muito forte, para você resolver isso para o futuro é muito difícil. Não, e quando a gente para pensar, né, olha só, né, é a menina, né, a filha, uma adolescente, tendo que atuar, né, tá na função da proteção da casa. Ou seja, é uma completa inversão de papéis. Onde o criminoso é o próprio pai. Então, veja que como é complicado, né? E a doutora Badaró tem bastante experiência com isso também, quando a gente fala de crimes domésticos. É muito delicado, né? Quando a gente pensa em crime de violência doméstica, né, no âmbito doméstico, assim, já vi tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio contra o enteado, acumulado com a tentativa de feminicídio, enfim. É um pavor muito grande, né? É sempre um terror muito grande. O atendimento da vítima em violência doméstica, ele é complexo, pelo que você está trazendo. A gente tem um ambiente que deveria ser um ambiente familiar, que deveria ser um ambiente seguro e que acaba não sendo. E hoje, aqui em São Paulo, a gente tem programas de proteção, programas de auxílio psicológico por parte do Ministério Público, por parte até mesmo do Judiciário,
que vão acabar atendendo essas vítimas, porque esses crimes, geralmente, eles acontecem na clandestinidade, né? Dentro de casa. E tem uma questão também, quando a gente fala de violência doméstica, propriamente dita, que é o ciclo. Então, geralmente, a gente não percebe que o agressor ele vai direto para uma tentativa de feminicídio ou para um feminicídio consumado. Ele vai tendo um ciclo de violência, né? Ele vai escalando aquela proporção. E também aqui nesse caso, quando a gente trouxe a pauta, eu gostaria de dizer que a legítima defesa, as pessoas acham que não, mas cabe uma legítima defesa de terceiro. Então, ela, dentro dos meios, a filha, com os meios que ela tinha, para repelir aquela injusta agressão, a injusta agressão não precisa ser contra você, ela pode ser contra um terceiro. Isso é importante para a gente pensar também no Instituto da Legítima Defesa, porque ela agiu, para mim é inequívoco, ela agiu ali para defender a mãe de uma injusta agressão atual ou iminente, então aquilo era atual ou iria acontecer, e ela usou, por que deu uma facada? Porque se ela tivesse uma pistola, ela poderia até dar um tiro, porque ela usa os meios que ela tem à sua disposição para repelir aquela injusta agressão. Num ambiente estressante, todos esses agravantes, assim, Sim. de ver a própria mãe sendo... E não é incomum, às vezes, em processos que a gente tem feminicídio ou consumado ou tentado, ou violência doméstica, dos filhos serem testemunhas. E até recentemente eu vi uma gravação de uma criança que ligou para a polícia para dar conta de que a mãe tinha sofrido uma violência, estava toda ensanguentada e estava bastante machucada. Então, infelizmente, né, os filhos estão expostos, né, ou os enteados, enfim, os menores estão expostos a esse ambiente de violência que eu lamento muito. Mas aqui, nesse caso, aqui, o interessante para mim é que ela age em legítima defesa de terceiro e esse terceiro é a mãe. E o que traz o pai é uma história diferente. A história dele, contada aí à polícia, é que ele estava apenas cortando lenha na varanda com a tal da machadinha quando a discussão com a esposa começou. Aí ele falou que não tentou agredir a mulher com o objeto e que, segundo ele, o ferimento aconteceu quando tentava desarmar a filha, o que diverge do relato da menina e também da mãe. A mãe confirmou ter sofrido outras agressões anteriores e reforçou que a filha atuou em defesa dela. Então, depois do caso, a família toda foi aí ouvida pela polícia, mas não tem informação sobre medidas protetivas ou se o pai vai permanecer detido. Cabe aqui, né, doutor, uma medida protetiva? Como que cabe? Tem que ser? Hoje, a vítima de violência doméstica, ela vai na delegacia de polícia, lavrar um boletim de ocorrência, ela já pode, para a autoridade policial, fazer o pedido de medida protetiva, indicar que ela quer essa proteção, e o próprio delegado de polícia vai encaminhar esse pedido ao judiciário para que ela tenha essas medidas protetivas decretadas. E o descumprimento da medida protetiva, hoje, ele também é crime. Então, um autor de uma violência doméstica que tem medidas protetivas em seu desfavor, se ele vai e descumpre aquela medida protetiva, ele está em situação flagrancial e ele pode ser preso em flagrante e vai responder um novo crime, que é o descumprimento da medida protetiva. Aqui em São Paulo, pelo menos, nós temos bastante delegacias de proteção à mulher. Então, o melhor é que se vá até uma delegacia especializada, mas se não, ligar 190, chamar a polícia, onde as pessoas estiverem no Brasil, procurar uma força policial num momento desse de violência. E se o momento ali latente já passou, sempre cabe também um pedido de instauração de inquérito. Então, pode a pessoa aí fazer um boletim de ocorrência ou um advogado pedir a instauração de inquérito e também fazer o pedido de medida protetiva. O que é delicado, né, Carla? Que a gente sabe que nem sempre é fácil. Essa mulher, ela se sente indefesa. Às vezes, ela não consegue ali o seu sustento, né? Ela tá só em casa. Esse homem, às vezes, espera essa parte que você falou, né? Mais quente, dessa briga, de repente, dessa agressão, para depois tentar uma reaproximação. É muito delicado, né? Muito, porque quando a gente pensa, né, no ciclo de violência, né, e o ciclo de violência, a gente precisa entender porque ele não começa com uma agressão, né? Se eu for dar um soco aqui no William, ele vai falar, que louca, né?
não quero mais sua amizade, ou se a gente estivesse se relacionando. Ele vai escalando. E muitas pessoas não entendem essa questão, né? Por que a pessoa fica dentro de um ciclo de violência? E é muito complicado e muito difícil, porque ele passa por etapas, né? Você tem a violência emocional, você tem a violência psicológica, você tem a violência financeira, você tem a violência patrimonial. Verbal, né? Exatamente. E aí o que acontece? O agressor, né, na grande maioria das vezes, esses agressores que estão, né, na linha da violência doméstica, eles são grandes manipuladores. Então, assim, tem casos que a gente já cobriu, vou trazer um, né, que é o da Lorenza Pinho. É muito triste a história dela, mas ela é o exemplo do que é essa questão do ciclo de violência. Então, o ciclo de violência, ele vai começar, né, entre um amor, né, aquela coisa do love bombing, né, estamos apaixonados. Imagina, ela veio de uma família, né, bastante, vamos dizer ali, importante, com um nível social alto, vai casar ali com um promotor, ela estudava, e, de repente, a família, né, falou, pô, um casamento, né, uma coisa legal, e ela para de estudar. Aí ela vai começar a cuidar só da casa. Aí o agressor vai separando a vítima, né? Inclusive da sua rede de apoio, que é família, amigos, enfim, dos seus conhecidos. E ela vai ficando dominada. Aí para de trabalhar. No que ela para de trabalhar, ela começa a ficar, né? Uma vítima que está ali dependente. Então, muitas mulheres perguntam, mas o que eu vou fazer, né? Eu não tenho um meio de vida. Então, elas estão aprisionadas. Então, assim, é muito triste a gente olhar para tudo isso. E muitas pessoas não entendem, porque, não sai, vai embora, fecha a porta. Não é fácil, porque, inclusive, você já tem ali um longo tempo de manipulação, né? O teu cérebro, é o que o William falou, ele vai moldando aquilo tudo, ele vai criando uma codependência que é muito difícil. E aí fica muitas mães, inclusive, relatam, não, mas e se eu deixar tenho filho pequeno, por exemplo, deixo, né, o agressor, a gente vai viver em casas separadas, o que pode fazer para os meus filhos? Então, tem um verdadeiro desespero, né? Sabe o que eu sinto em relação a tudo isso? É que a gente ainda fala muito pouco. Apesar de falarmos muito, a gente precisa falar mais. Porque é o que a doutora Badaró falou aqui. É uma violência que acontece dentro da casa das pessoas. E é diferente de outras violências que nós temos na nossa sociedade, onde você vê, por exemplo, um roubo, então a polícia tem como agir. Não, vamos colocar ali um efetivo para tentar diminuir o roubo de carro, ou o roubo de celular. Não, a polícia não entra dentro da casa das pessoas, a não ser que ela seja acionada, sim, né? Então, olha, eu vou entrar na tua casa para checar se está tudo bem, se não está. Não existe isso. E essas violências, elas criam traumas muito profundos, porque as pessoas têm vergonha, então, às vezes a mulher apanha e o que acontece? Ela diz, eu caí da escada, eu machuquei. Ela não quer contar que foi o agressor dela que fez aquilo, né? Então é muito difícil. Agora, você imagina para uma adolescente, né, uma menina, estar vendo tudo isso, né? Então, assim, a dor dessa filha, porque ao mesmo tempo tem a questão de defender a mãe, que ela tem amor, né? E tem a questão de que o agressor é o pai. Então, assim, você ainda tem uma questão, né, da tua estrutura familiar e tudo aquilo que a gente acredita como família desmoronando. Porque você olha para o outro, não, mas pior, sabe? Por mais diferente que seja a estrutura do meu amigo, pelo menos está dando certo. Mas aqui na minha casa, não. Então, é difícil também para a vítima, aquela adolescente, contar para o outro. Olha, para o amiguinho, a minha mãe apanha, sabe? Não são situações muito complicadas. Quase segredos, gente, né? muito. Terríveis que as famílias às vezes resguardam, E né? a velha história do eu vou contar uma história para mim para tentar me acalmar. Então eu digo, ele bate, mas ele é um bom pai. Ele bate, mas ele trabalha, né? E assim, existe um termo a gente utiliza chamado limiar. Então limiar é assim. Vamos pensar um neurônio sendo ativado. Tudo que acontece de estímulo aqui, ele não ativa. Bateu aqui, ele faz uma ativação.
é o tal do infravermelho. A gente não enxerga porque ele não chega a ativar o nosso neurônio. Então, uma menina que vive num lar que é absolutamente carinhoso, um lar, uma família estruturada, o limiar dela de violência é muito baixinho. Então, se uma pessoa falar alto, ela vai falar, peraí, isso aí não é normal, porque nunca ninguém falou alto comigo, né? Agora, essa menina que sofre violências constantes, inclusive os casos do Discord, o limiar de violência dela é muito alto. Então, assim, se ela... Aceitou muitas coisas já. Ela fala assim, não, eu só tomo tapa. Mas não ele não faz mais que isso, né? E aí você fala, peraí, que absurdo a pessoa falar que é só um tapa, ou só uma agressão física, ou só uma agressão psicológica. Então, esse limiar também de onde parte, porque existem muitas vítimas que nem sabem que são vítimas, né? Sempre que a gente vai analisar casos assim de violência doméstica, é muito complicado, porque primeiro o que a Carla trouxe, falamos muito pouco. Entendo que também somos mulheres com muito privilégio aqui sentadas nessa mesa para falar de situações de mulheres que estão numa vulnerabilidade muito grande. Sim. Mas temos que aproveitar o espaço sempre para poder dizer que as mulheres têm muitos direitos e que podem buscar por esses direitos. E que cada vez mais a gente vem tendo aparatos legais para buscar que esses direitos delas sejam preservados. Então, a gente fez uma vez um comentário que eu falei, prestem atenção nos pequenos sinais, como a Carla falou. Começa assim, a roupa que você veste durante o namoro. A amiga que você tem mais confiança, mas aí o seu namorado quer te cercear o teu convívio social, porque naquele primeiro momento, a ideia imposta para você é que aquela dedicação vai valer a pena para o relacionamento. Mas quando às vezes a gente vai fazer um estudo de caso em concreto, por exemplo, às vezes de uma vítima morta, aquela vítima já estava totalmente fora do contexto social dela, totalmente afastada das pessoas de confiança dela. E isso num movimento muito delicado e num movimento de dia a dia imperceptível por parte do autor. Quando o sistema dela de defesa se dá conta, ela já está muito sozinha, aprofundada. Já está isolada, já não tem como mais buscar ajuda, já se vê impotente, já se vê incapaz, já se vê numa dependência financeira. Então, na verdade, a gente ainda fala muito pouco, são bandeiras que a gente gosta muito de trazer sempre, em qualquer oportunidade. E fica a dica para as mulheres buscarem ajuda, conversarem, para as meninas que estão assistindo, conversar com uma professora, uma diretora de escola, porque às vezes, hoje, eu tenho visto muito crime sexual vindo pela escola, porque a adolescente que foi vítima quando menor conseguiu contar para uma professora ou para uma coordenadora. Então, para que as mulheres tenham essa coragem, né, sejam incentivadas a verbalizar o que aconteceu. E a gente precisa fortalecer, né, as mulheres, que elas entendam, porque assim, é muito difícil, né, entender a posição de vítima também, né? Sim. Muitas mulheres, mas eu não quero ser vítima. Mas, assim, não é uma questão de querer ou não querer. A posição da vítima, ela não pode ser retirada, porque quando a gente... Né, você tem que ser forte. Não, você precisa de ajuda. Se permita ser vítima. Peça ajuda. A ajuda ela é importantíssima e a ajuda salva vidas, né? Então, assim, quando a gente pede, e às vezes tem que pedir socorro mesmo. Olha, eu estou em perigo, eu preciso de ajuda. E não tem nem que esperar para escalar para uma violência física, sabe? É desde essa questão mesmo da violência verbal, da humilhação. Sim. Porque essas violências não deixam marcas. A violência, de novo, a física, ela deixa, né? Ela deixa um roxo. Sim. A verbal não deixa. Então, você não entende porque aquela pessoa está ficando embotada e está precisando, né? Vem cá, vamos ajudar você. O que fala, conta. E até porque quando a pessoa conta, não é, William? Quando a gente consegue falar, a gente vai se libertando. Pois é, só a gente pensar na terapia. A terapia Sim, cura a terapia pela cura palavra. pela palavra. Cura pela